Olá, eu sou a Vanessa da Euca Plantas, aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade mostrar para você algumas informações sobre a violeta africana, que é uma maravilhosa planta. E aproveito para convidá-lo para ficar até o final do vídeo para ver, né, o jardim da Andréia de São João da Boa Vista, onde ela tem um monte de begônia rex, ela tem marantas e tem umas patas de elefantes lindas. Vamos falar sobre essa plantinha. Eu acredito que todo mundo que está assistindo já deve ter conhecido, a sua avó já deve ter tido, a sua mãe, porque é uma planta que foi bastante cultivada na década de 80 e 90. Agora ele está retornando, um pouco tímida, mas muita gente tem ela na sua casa. É uma planta de fácil cultivo, é uma planta relativamente barata para ser comprada, então não é algo muito oneroso para ter e para alegrar a nossa casa, porque são lindas plantas e tem uma coloração bastante bonita, com variedades muito diferentes. Então, essas plantas são originárias da África, mais especificamente da Tanzânia. O nome científico é St. Paula Ionantha Wendell e ela tem mais de 2.000 espécies. Entre essas espécies tem variedades, tem cultivares diferentes. E essa planta chega a 20 centímetros de altura, então ela pode chegar um pouco mais que essa aqui. Essa aqui deve ter uns 10, 12 centímetros. Ela chega a 20 centímetros de altura quando ela está no auge do seu crescimento. Ela tem as raízes curtas, as folhas são ovais, algumas são um pouco maiores, algumas são um pouco menores, elas têm um pouquinho de diferença entre as cores, né, em relação às folhas, e elas são folhas carnudas com bastante tricoma, né, que são esses pelinhos que as pessoas chamam de pelos, mas são tricomas, e o pecíolo é bastante longo. O pecíolo da folha é essa região aqui da folha, ó. O pecíolo é longo e também tem tricomas. É uma planta que é fácil de cultivar porque ela gosta de ambiente de meia sombra. Geralmente, se a gente tem na nossa casa, tem que ser próxima a uma janela para que ela venha com a floração. Ela gosta de luz indireta, então na verdade aquelas 3 horas de luz, se a gente tem na nossa janela, aquele sol da manhã que pega, perfeito para ela. Ela só não gosta de muito calor. Embora seja oriunda da África, ela é oriunda das florestas africanas, onde ela fica abaixo das árvores, então ela não gosta de sol pleno. E existem muitas variedades, existe inclusive uma variedade mini, que é uma híbrida, aqui eu não tenho ela, e também tem variedades em relação às flores, então tem folhas dobradas, tem flores simples, mas rajadas com outras cores. Olha que linda essa aqui, ó. E tem também várias outras possibilidades. Então é uma planta que já foi hibridizada, criaram vários cultivares, é uma planta que tem muita variedade. A cada ano a gente tem que fazer uma adubação para o seu florescimento. Hoje nos gardens já existem adubações especiais para a violeta. Inclusive esse pote a gente chama de pote de violeta, né? Nem que a gente vá usar outra planta, a gente fala aquele do pote da violeta, de tão comum que é e de tantas vezes que as pessoas sabem que a violeta é vendida nesse pote. Em relação ao substrato, é um substrato bastante drenável, embora ela não seja uma suculenta, ela não gosta de água parada, inclusive aqueles pratinhos que vendem, né, que a gente coloca embaixo das plantas, a violeta não gosta, então mesmo que, vou aguar, não quero sujar meu móvel, eu deixo o pratinho, assim que eu ver que tá seco, eu tiro o pratinho. Ela não gosta que fique água acumulada, porque ela pode vir a ter problemas, ela pode inclusive abortar as suas flores se tiver com excesso de umidade. Se ela estiver em ambiente com pouca luz, então nem aquelas 3 horas que eu falei que era importante ela tem, eu coloquei ela no banheiro, eu coloquei ela no meu quarto, né? O que vai acontecer? Possivelmente a floração vai ser bem menor e as folhas vão ficar bastante escuras. Agora, ao contrário, se eu colocar num ambiente com muita luz, mais do que ela precisa, ela vai continuar com a floração, só que as flores podem secar e as folhas vão apresentar rajadas amarelas, vão ficar amareladas, podendo inclusive ficar escuras se caso forem queimadas pelo sol. Ela não gosta de vento, nem de frio e nem de ar-condicionado. Então é aquela planta que, apesar de fácil cultivo, é uma planta que tem que ter um certo cuidado. A rega, sempre que o substrato estiver seco,
ocorre a necessidade da rega. Não podemos regar as folhas por conta dos tricomas, pode acumular água e ela pode vir a desenvolver fungos. Por exemplo, ó, eu botei o meu dedo, saiu escuro, eu não preciso molhar essa violeta. Molhamos ontem, então hoje a gente não precisa molhar. Dependendo do lugar que você mora, pode ser que tenha que molhar 3 vezes, pode ser que tenha que molhar 1 vez por semana, aí varia muito. O importante é molhar somente quando o substrato estiver seco. É preferível pecar pela falta de água do que pelo excesso de água. Ela se ressente muito se a gente colocar num ambiente muito encharcado. Como eu falei da adubação antes, a adubação vem muitas vezes o adubo pronto. Existe hoje no mercado adubo para violetas, né? Essa adubação é rica em fósforo. Então, um adubo que tenha, no caso, NPK, onde o P seja maior, então tem várias granulações, a gente vai botar um NPK, vai ser 2,14,8. Esse é o ideal para a violeta. Quando o P, que é o fósforo, tem maior quantidade. Ela também gosta de cálcio. Então, o legal da gente fazer é de 6 em 6 meses, a gente tira elas, reenvasa, porque normalmente de 6 em 6 meses ela já usou todos os nutrientes do solo, muda a terra para uma terra mais rica em matéria orgânica e coloca farinha de osso junto, que é o que ela mais gosta, que é fósforo e cálcio. Essa planta é comercializada nesses potinhos de plástico por uma questão de peso. Ela também pode ser plantada, pode ser cultivada em vasos de barro, porque como ela não gosta de umidade, o vaso de barro é perfeito porque vai retirar a umidade em excesso das suas raízes, da planta em geral. Para fazer a limpeza, a gente tem que cuidar. Essa planta, por exemplo, se ela tiver essa aqui, não precisa. Se ela tiver essa aqui, ó, se ela tiver uma folha que tá cortada, se ela tiver uma folha que tá meio murcha, as flores estão murchas, a gente deve retirar. Lembrando sempre de retirar até o talinho, para que não tenha entrada de micro-organismos e ela continue bastante saudável. Quando se a gente quer que ela tenha uma brotação intensa, ela pode ter a brotação durante o ano todo, se a gente cuidar. A gente costuma retirar as folhas da parte inferior, aí aumenta a possibilidade dela produzir maior quantidade de flores na parte interna e, consequentemente, as flores também. Lembrando que ela precisa de adubação para ter a floração. A propagação é através de folhas. Eu vou fazer aqui, mas eu não vou dar resultado agora, eu vou apresentar o resultado depois lá no Instagram. Então, quem ainda não segue, siga lá Yuka Plantas no Instagram. A gente sempre tem muitas novidades e muitas fotos legais. Então, aqui, ó, eu peguei um substrato bem drenável, um substrato rico em matéria orgânica, e eu vou colocar as folhas da violeta aqui. Vou pegar só mais uma aqui. E lembrando, vou pegar uma bem grande aqui, ó. Lembrando que nesse caso eu não precisaria colocar canela, porque é uma planta que não chega a ficar, né, com problema quanto a isso. Então, assim que eu coloquei, eu vou manter esse substrato úmido, depois a gente vai colocar água nele. Assim que eu coloquei as folhas da violeta aqui, eu venho com água, mas eu tenho que cuidar para não molhar a folha, eu molho só o substrato. Uma dica bem legal para ela manter a floração e as folhas muito bonitas é a gente usar a água, quando a gente vai molhar, a gente molha com aqueles regadores de bico longo, sempre na terra e não na folha, não por cima, só por baixo. E a gente vai preferir colocar aquela água um pouco morna, não quente e não gelada, aquela água mais temperatura ambiente para quentinha, que ela vai gostar. Como ela é oriunda da África e lá a temperatura é mais alta, quando ela recebe aquela chuva que vem através, né, que passa por entre as árvores, ela não vai receber aquela chuva tão gelada. Então a gente vai estimular o desenvolvimento dela, como é na natureza. Algumas pragas que podem atacar ela são geradas por excesso de umidade. Então, quando a gente vê que tem fungo, quando a gente vê que tem cochonilha, pulgão, é porque a gente está deixando essa plantinha com muita umidade. Normalmente ela não tem problema nenhum, ela é uma planta bastante resistente. Lembrando que ela não é uma planta anual. Assim que a floração terminar, a gente vai esperar um pouquinho, podemos reenvasar, colocar um adubo e ela vem de novo com a floração. E agora vamos conhecer o jardim lindo da Andréia de São João da Boa Vista, com as suas plantas maravilhosas.
E aí, gostou de conhecer o jardim da Andréia? São lindas as plantas dela, né? Muito obrigada, Andréia, por ter enviado o vídeo. Nós gostamos muito de conhecer o seu jardim. E espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a Violeta. Compartilhe esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, nos sigam nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.